Olá, você que visita o canal Águia GC Matemática, fico muito feliz em recebê-lo para a primeira videoaula de exercícios sobre vetores e geometria analítica. Esta aula será um pouco longa porque serão apresentados 14 exercícios resolvidos e eu espero que você assista até o final para que você possa verificar quão interessante essa aula e como ela foi desenvolvida para você, pensando em você, fazendo a resolução passo a passo, muito bem programada. Aqui nós veremos 2 exercícios de soma geométrica de vetores, 2 exercícios de produto escalar, 2 exercícios de módulo e produto escalar, um exercício de representação cartesiana de vetores, 2 exercícios de soma vetorial, 2 exercícios de vetores ortogonais e 3 exercícios sobre versor de um vetor. Você que assiste essa aula, coloque o fone de ouvido, se recolha, se concentre e se alguma coisa tirou a sua atenção ou se você não entendeu, pause o vídeo, retorne e retome a aula. Faça isso tantas vezes quantas forem necessárias. Na resolução dos exercícios, você pode pausar a aula se você quiser apreciar mais o exercício, propiciando que o seu cérebro possa captar melhor as informações. Boa aula! Vetores, exercício 1. Dados os vetores, representar geometricamente em cada caso o vetor T. Temos o vetor U, o vetor V, W e o P. No item A, nós queremos achar o vetor T, que é igual a menos P mais 3W mais 2V menos 3U. Vamos construir a solução disso. Vetor P. Vetor P está no sentido que está demonstrado aqui em cima. O menos P, ele inverte o sentido. Está aqui o vetor menos P. O vetor 3W, o W está aqui. Então, nós vamos arrastar para cá, colocar a origem aqui. Eu tenho 3Ws. 1, 2, 3W. O vetor 2V, o vetor V é nessa posição. Nós vamos arrastá-lo para cá, origem na ponta de 3V. Então, 1, 2, V. Na ponta de 2V, nós temos o vetor menos 3U. Então, nós vamos inverter esse sentido. Ele vai trocar o sentido. Ele vai ficar sentido oposto. São 3 vetor menos U. Então, estão aqui. O vetor T, ele vai dar origem de menos P a extremidade de menos 3U. Está aqui o vetor T. Então, essa foi a construção geométrica que nós fizemos da soma vetorial. Contemple um pouco. Eu usei esse critério em vez de usar a regra do paralelogramo, porque este aqui eu acho mais fácil para você trabalhar quando você tem uma quantidade maior de vetores. No caso da física, se fossem vetores força, este aqui seria o vetor resultante. B. Eu vou repetir aqui os vetores só para facilitar. Item B. O vetor T é o vetor 3P mais 2W menos 4V menos 3U. Vamos fazer a construção. 3P. Aqui está o vetor P, eu arrastei para cá. Só que são 3. Então, 1, 2, 3. Agora vem 2W. W está nesse sentido. Então, são 2. 1, 2. 2W aqui. Agora você tem o vetor menos V. Então, o vetor V está nesse sentido, menos V vai estar em sentido oposto, tá? Aqui, na extremidade de 2W. Menos 4V. Menos 4V. Menos 3U. Vetor U tem esse sentido. Vamos inverter o sentido. Tá aqui, menos 3U. Agora, nós vamos unir a origem de 3P com a extremidade de menos 3U. E aqui nós temos o vetor T, que no fundo é o vetor resultante. Olha que desenho que ficou. Contemple. Vamos para o próximo. Exercício 2. Efetue o produto escalar entre os vetores. Então, eu tenho o vetor U, que é o 5, 3. O V é 3/5, vírgula, menos 2/3. O W é igual a menos 4, 2. Item A. U escalar W. E W escalar U. Nós vamos comparar os valores obtidos. Solução. U escalar W vai ser, o vetor U é o 5, 3, o vetor W, menos 4, 2,
o produto escalar 5 vezes menos 4 mais 3 vezes 2. Isso vai dar menos 20 mais 6, que dá menos 14. O W escalar U, menos 4, 2, escalar 5, 3, vai dar menos 4 vezes 5, mais 2 vezes 3, vai dar menos 20 mais 6, vai dar menos 14. Então, os dois resultados são iguais. Então, isso é uma propriedade. U escalar W é igual a W escalar U, é a propriedade comutativa do produto escalar. Contemple. Vamos para o próximo. Continuando, eu repeti aqui o vetor U, V e W para facilitar o nosso cálculo e durante o desenvolvimento você conferir. Nós vamos calcular o item B, vetor V escalar W vezes o vetor U mais V. E o V mais W vezes o U escalar W. Solução, vamos calcular primeiro o vetor V escalar W vezes o vetor U mais V. O vetor V escalar W, o resultado disso vai ser um número real. O U mais V, o resultado é um vetor. Então, como vai ficar o nosso cálculo? O vetor V é o vetor 3/5 menos 2/3. O vetor W é o vetor menos 4, 2. O vetor U é o vetor 5, 3. Mais o vetor V é o 3/5 menos 2/3. Vamos efetuar o cálculo. Nesse produto escalar, eu vou multiplicar o 3/5, primeira coordenada, vezes a primeira do outro vetor. Então, é 3/5 vezes menos 4. Mais menos 2/3, segunda coordenada, vezes segunda coordenada. Mais menos 2/3 vezes 2. Vezes que eu vou somar primeira coordenada com a primeira coordenada do outro vetor. 5 mais 3/5, vírgula, 3 menos 2/3. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 dá menos 12/5. Menos 12/5. Menos 4/3. 5 mais 3/5, o MMC é 5, então vai ficar 25 mais 3 sobre 5, vírgula. O MMC aqui é 3, vai ficar 9 menos 2 sobre 3. Vamos fazer as contas. Mas antes disso, aqui nós temos dois denominadores, 5 e 3, que são primos entre si. Então, o MMC é 3 vezes 5, que é 15. Então, vai ficar 15 dividido por 5 dá 3, menos 12 vezes 3. 15 dividido por 3 dá 5, vai ficar menos 4 vezes 5. Dá menos 36 menos 20, dá menos 56 quinzeavos, que é este número que vai multiplicar o vetor. 25 mais 3 dá 28, então é 28 quintos, vírgula, 9 menos 2 dá 7 sobre 3. Efetuando esse produto, menos 56 vezes 28 dividido por 15 vai dar 56 vezes 28 dá 1.568. 15 vezes 5 dá 75. É negativo, que é menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. 56 vezes 7 dá 392. 15 vezes 3 dá 45. Obtivemos como resultado este vetor. Contemple. Vamos para o próximo. Repetindo ainda o vetor U, V e W, nós vamos calcular V mais W vezes, isso aqui é um vetor, vezes o produto escalar, U escalar W. Então, nós vamos ter um vetor vezes um número, porque o produto escalar é um número real. Como é que fica isso? O vetor V é o 3/5 menos 2/3, mais o vetor W é o menos 4,2. O vetor U é o 5,3. Escalar, o vetor W é o menos 4,2. Vamos fazer as contas. 3/5 menos 4, isso é uma soma vetorial, vírgula, menos 2/3 mais 2. 5, aqui é produto escalar. 5 vezes menos 4, mais 3 vezes 2. Vamos fazer a conta. Aqui o MMC é 5. Então, vai ficar 3 menos 20 sobre 5. O MMC aqui é 3. Vai ficar menos 2 mais 6 sobre 3. Então, 3 menos 20 dá menos 17 quintos. Menos 2 mais 6 dá 4 sobre 3. Menos 20 mais 6 dá menos 14. Isso aqui é um número real e isso aqui é um vetor. Então, nós temos um vetor vezes um número real. Multiplicando menos com menos dá mais. 17 vezes 14 dá 238 quintos. 4 vezes menos 14 dá menos 56. Repete o denominador, que é 3. O resultado final é um vetor. E nós obtivemos
Na soma vetorial vezes um produto escalar, o resultado é um vetor. Vamos para o próximo. Exercício 3. Calcule o módulo dos vetores abaixo. Vetor U, o vetor V e o vetor W. Solução. Quem é o módulo de U? Vai ser o módulo do vetor 5, 8, que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, 8 ao quadrado dá 64, 25 mais 64 dá 89. Então, o módulo de U é a raiz de 89. O módulo de V vai ser o módulo do vetor 3/5 menos 2/3, que vai ser a raiz quadrada de 3/5 ao quadrado mais menos 2/3 ao quadrado. 3/5 ao quadrado vai dar a raiz quadrada de 9/25 mais 4/9. Então, o MMC aqui, ó, 25 e 9, eles são primos entre si, eles não têm divisor comum a não ser o 1. Então, o MMC aqui é o produto deles, 25 vezes 9 dá 225. Então, vai ficar 225 dividido por 25 dá 9. 9 vezes 9 é 81. 225 dividido por 9 dá 25, vezes 4 dá 100. 81 mais 100 vai dar 181. Então, é raiz quadrada de 181. Raiz de 225 é 15. Então, ficou raiz de 181 dividido por 15. Este é o módulo do vetor V. O módulo do vetor W é o módulo do vetor menos 4, 2, que vai ser a raiz quadrada. O módulo vai ser raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso é a raiz quadrada de 16 mais 4. Isso dá a raiz quadrada de 20. Mais 20 nós sabemos que é 4 vezes 5. Eu decompus o 20 num quadrado perfeito vezes outro número. Então, a raiz quadrada de 4 vai dar 2. 5 não tem raiz quadrada exata, eu deixo. Então, o módulo do vetor V vai ser 2 raiz de 5. Módulo de U é raiz quadrada de 89. Módulo de V é raiz quadrada de 181 dividido por 15. E módulo de W é 2 raiz de 5. Contemple. Exercício 4. Dados os vetores, calcule o que se pede. Vetor U é o vetor 1/2,3. Vetor V é o vetor menos 7, 1. Vetor W é o vetor 2,2/3. Item A. Módulo de U vezes o vetor 3V mais W. Solução. Módulo de U vezes o vetor 3V mais W é igual vetor U, módulo do vetor 1/2,3 vezes o vetor 3 vezes V é o vetor menos 7, 1, mais o vetor W, que é o vetor 2,2/3. O módulo do vetor 1/2, 3, vai ser 1/2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vezes 3 vezes menos 7 dá menos 21. 3 vezes 1 dá 3, mais 2,2/3. Então, 1/2 ao quadrado dá 1/4, 3 ao quadrado dá 9. Menos 21 mais 2, 3 mais 2/3. Raiz quadrada de 1/4 mais 9, vezes menos 21 mais 2, 3 mais 2/3. O MMC aqui dentro da raiz quadrada é 4. E o MMC em 3 mais 2/3 é 3. Então, tirando o MMC aqui, 1 mais 4 vezes 9, 36 sobre 4. 21 menos 2 dá menos 19. 9 mais 2 dividido por 3. Vai dar raiz de 37, raiz de 4 é 2. Menos 19, 9 mais 2 dá 11/3. Eu posso fazer esse produto ou deixar assim. Eu vou deixar assim. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Repetir aqui os vetores U, V e W. Item B, solução. Módulo de U menos módulo de V sobre 2 vezes 2V menos U. Isso é igual módulo do vetor 1, 3 menos módulo do vetor V dividido por 2. E o vetor 2V, que é 2 vezes menos 7, 0, menos o vetor 1, 3. O módulo do vetor 1, 3 é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos raiz quadrada de menos 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado dividido por 2. Isso vai multiplicar 2 vezes menos 7 dá menos 14, 2 vezes 0 é 0, mais menos 1, menos 3. Eu multipliquei menos com mais dá menos com mais dá menos. Trouxe o sinal menos para dentro aqui do vetor.
Então aqui vai ficar 3 ao quadrado dá 9 mais 1, 10. Raiz quadrada de 10. Aqui vai dar raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Então, raiz de 10 menos 7 dividido por 2. Isso vai multiplicar o vetor menos 14 menos 1 dá menos 15. 0 menos 3 dá menos 3. Eu posso deixar isso dessa forma, se eu quiser posso multiplicar, mas eu resolvi deixar assim. Contemple, vamos para o próximo. Exercício 5. Dados os pontos A, o 0, 3 e o B, menos 2, 0 e C, o 3, 4 e D, o ponto 2, 2, represente-os nos eixos cartesianos. Então, nós vamos construir os vetores. U, que é o vetor AB, V, que é o vetor BC, W, que é o vetor CA e P, que é o vetor DC. Bom, solução. Nós vamos representar primeiro no plano cartesiano os pontos, que está pedindo aqui para representar os pontos. Então vamos lá, o ponto 0, 3 vai ser esse ponto sobre o eixo Y. Aqui é o ponto A. O ponto menos 2, 0 é o ponto sobre o eixo X em cima do menos 2, o ponto B. O ponto 3, 4 sobe do 3 uma paralela que vai até o 4. Aqui é o ponto C. E o ponto D, que é o ponto 2, 2. Sobe uma paralela aqui e outra aqui. 2, 2, 2. Esse aqui é o ponto D. Agora pediu para construir os vetores A, B. Origem em A, extremidade em B. Origem em A, extremidade em B. Esse vetor aqui que nós chamamos de U. O vetor BC, origem em B, extremidade em C. BC. O vetor W, que é o CA, origem em C, extremidade em A. E o vetor P, que é o vetor DC, origem em D, extremidade em C, o vetor P. Então aqui nós representamos os pontos A, B, C e D, construímos cada vetor desse aqui no plano cartesiano, que foi o que foi pedido. Contemple. Eu vou repetir aqui os pontos que foram dados. E no item B, eu vou representar nos eixos cartesianos o vetor U, que é o vetor B menos A. O vetor C menos B, o vetor W, que é o vetor A menos C, o vetor P, que é o vetor C menos D. Solução. Vamos calcular o vetor U, que é o vetor B menos A. B é o ponto menos 2, 0, menos o A, que é o 0, 3. Então, menos 2 menos 0 dá menos 2. 0 menos 3 dá menos 3. Então, nós vamos representar no eixo o vetor menos 2, menos 3. Desenhe os eixos cartesianos. O menos 2 desce uma paralela ao eixo Y até o ponto menos 3. Eu vou unir a origem a este ponto e eu passo a ter o vetor U. Agora ele está posicionado na origem do eixo cartesianos. Vamos calcular o vetor, vamos calcular o V, que é o C menos B. C é o ponto 3, 4, menos B, que é o ponto menos 2, 0. 3 menos menos 2 dá 5, porque menos com menos dá mais, então é 3 mais 2, 5. 4 menos 0 dá 4, então é o vetor 5, 4. Parte do 5 uma paralela até aqui o 4. Eu vou unir a origem a este ponto e aqui eu tenho o vetor V. Vetor W é o A menos C. O A é o ponto 0, 3 e o C é o 3, 4. 0 menos 3 dá menos 3, 3 menos 4 dá menos 1. Então, nós vamos representar o vetor menos 3, menos 1. Do menos 3, baixa paralela, vai até o menos 1. Vou unir a origem a esse ponto e eu tenho aí o vetor W. E o vetor P é o C menos D. 3 menos 2 dá 1, 4 menos 2 dá 2. Então, é o vetor 1, 2. Sai uma paralela do 1. Vai até o 2, eu vou unir isso à origem e aqui eu tenho o vetor P. Então, eu, a partir dos pontos dados e dos vetores como eles foram definidos, eu representei cada vetor no eixo cartesiano, partindo da origem até o ponto que foi dado. Contemple. Vamos para o próximo. Exercício 6. Considere os vetores U, menos 5, 1, V, 3, menos 2, W, o vetor 3, 4 e P, o vetor 2, 8. Calcule o que se pede em cada caso. Item A, o vetor U mais 3V e 3V mais U. Compare os valores finais. Solução. O U mais 3V vai ser o vetor
menos 5, 1, mais 3 vezes 3 menos 2, que é o vetor v. Então, vamos fazer essa conta. Menos 5,1 mais 9 menos 6. Então, vai ficar menos 5 mais 9 e 1 menos 6. Menos 5 mais 9 vai dar 4. 1 menos 6 dá menos 5. O vetor 3v mais u é igual a 3, que multiplica o vetor 3, menos 2, mais menos 5 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais o vetor menos 5 mais 1, é só você somar 9 menos 5, menos 6 mais 1. E vai dar exatamente o vetor 4 menos 5, e o resultado é igual. Então, isso é uma propriedade, né? O vetor u mais 3v é igual ao vetor 3v mais u. Isso é a propriedade comutativa da adição de vetores. Contemple. Item B. Vetor u mais 3v menos w e o vetor u mais 3v menos w. Compare os valores. Solução. O u mais 3v menos w vai ficar, u é menos 5, 1, mais 3 vezes vetor 3 menos 2, menos o vetor 3, 4. Então, menos 5,1 mais 9, menos 6, mais, aqui eu fiz menos com mais dá menos 3, menos com mais dá menos 4. Então, ficou o vetor menos 5 mais 9, 1 menos 6, mais o vetor menos 3 menos 4. Fazendo as contas, menos 5 mais 9 dá 4, 1 menos 6 dá menos 5, mais o vetor menos 3 menos 4. Isso aqui vai ficar 4 menos 3, menos 5 menos 4. Esse resultado vai dar 4 menos 3 dá 1, menos 5 menos 4 dá menos 9. Esse é o resultado final, o vetor 1 menos 9. Vamos calcular o segundo caso, o vetor u mais o vetor 3v menos w. Isso vai dar menos 5,1 mais 3 vezes 3,2 menos o vetor 3, 4. Isso será igual menos 5,1 mais 9, menos 6 menos 3 menos 4. Fazendo as contas, menos 5,1 mais 9 menos 3, menos 6 menos 4. Isso vai dar menos 5,1 mais 9 menos 3 dá 6, menos 10. Isso vai ser igual menos 5 mais 6, menos 10 mais 1. Isso aqui vai dar um vetor exatamente menos 5 mais 6 dá 1. Menos 10 mais 1 dá menos 9 e o resultado é igual. Então, nós temos que essa expressão aqui é exatamente igual a essa, porque numericamente foram iguais. Então, essa propriedade é a propriedade associativa da adição de vetores. Contemple, vamos para o próximo. Repetindo os vetores u, v, w e p para facilitar a visualização nos cálculos. No item D, nós vamos calcular u escalar w e w escalar u. E vamos comparar os valores obtidos. U escalar w vai ficar o vetor menos 5, 1, escalar 3, 4. Isso nós sabemos, é menos 5 vezes 3, que dá menos 15, 1 vezes 4 dá 4. Menos 15 mais 4 dá menos 11. Calcular o vetor w escalar u. Vetor 3, 4, escalar menos 5, 1. 3 vezes menos 5 dá menos 15, 4 vezes 1 dá 4. Menos 15 mais 4 dá menos 11. Então, os resultados são iguais, como nós já vimos antes. Essa é uma propriedade do produto escalar. O produto escalar é comutativo. Então, eu tenho que u escalar w é w escalar u. Para quaisquer vetores u e v, generalizando a propriedade. Contemple. Vamos para o próximo. Exercício 7. Verifique se os vetores são ortogonais. Item A. Vetor u é menos 5, 2 e v é 4, 1. Solução. Dois vetores são ortogonais se somente se o produto escalar deles é zero. Nós vamos calcular o produto escalar de u por v. Se for igual a zero, eles são ortogonais. Se for diferente de zero, não são ortogonais. Então, o escalar v é o vetor menos 5, 2, escalar 4, 1,
vai ficar menos 5 vezes 4 mais 2 vezes 1. Isso vai dar menos 20 mais 2, que é igual a menos 18. Menos 18 é diferente de 0. Então, U e V não são ortogonais. E aí nós vamos escrever, nós vamos negar o símbolo de ortogonalidade. O símbolo de ortogonalidade são essas duas barrinhas aqui, uma perpendicular à outra. Quando eu corto as barrinhas, eu estou negando. Então, U não é ortogonal a V. Contemple, vamos para o próximo. Item B. O vetor U é o vetor menos 5, 3,3. E o vetor V é o vetor 3/5, 1 terço. Vamos ver se eles são ortogonais. Calcular U, escalar V. Menos 5 terços, 3, escalar 3/5, 1 terço. Então, isso vai ficar menos 5 terços vezes 3/5 mais 3 vezes 1 terço. Vamos cancelar o 3 com o 3, o 5 com o 5 e o 3 com o 3. Então, isso vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0. Então, o produto escalar de U por V foi igual a 0. Isso significa que os vetores U e V são ortogonais. Como eles são ortogonais, nós podemos escrever U ortogonal V usando este símbolo aqui de ortogonalidade. Na minha videoaula anterior sobre produto escalar e vetores ortogonais, eu falei nesse símbolo de ortogonalidade. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link das duas videoaulas anteriores para quem não viu possa ter acesso a elas com facilidade. Contemple. Exercício 8. Calcule o versor de cada vetor. Na videoaula tem a definição de versor. O vetor U é o 8,2, o vetor V é o 2/5, menos 1/2 e o vetor W é o vetor 3,3. Eu vou calcular o versor de U, o versor de V e o versor de W. Veja na videoaula, que vai estar aqui embaixo, a definição de versor. O versor de U é o vetor U dividido pelo seu módulo. E o módulo disso aqui é 1, ele é unitário. O vetor U é o vetor 8,2. O módulo de U vai ser raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Fazendo as contas, isso dá o 8,2 dividido pela raiz quadrada de 64 mais 4. Isso dá o vetor 8,2 dividido pela raiz quadrada de 68. Então, vamos fatorar o 68 aqui do lado. 68 é um número par, então dá para dividir por 2. 68 por 2 dá 34. 34 é par, divide por 2. 34 por 2 dá 17. 17, ele é um número primo, então ele é divisível só por ele mesmo. 17 dá 1. Então, aqui nós temos 2 vezes 2 vezes 17, que é 4 vezes 17. Então, eu vou escrever aqui o 8,2 dividido pela raiz quadrada de 4 vezes 17. Ora, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu posso sacar para cá para fora, vai ficar 2 raiz de 17. Então, vai ficar 8 dividido por 2 raiz de 17, 2 dividido por 2 raiz de 17. Vamos cancelar o 8 com 2, dá 4. Vamos cancelar o 2 com 2, vai dar 1. Então, isso vai dar 4 dividido pela raiz de 17, 1 dividido pela raiz de 17. Esse é o versor do vetor U. Eu poderia ainda, se quisesse, racionalizar isso aqui. Eu não racionalizei, mas poderia. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 17. Contemple. Vamos para o próximo. Vetor U é o 8,2, o V é o 2/5 menos 1/2, o W é o vetor 3,3 e eu repeti esses vetores aqui para resolver o exercício. Solução. Nós vamos calcular agora o versor de V. Então, vai ser o vetor V dividido pelo seu módulo. É igual ao vetor V, o módulo de V é raiz quadrada de 2/5 ao quadrado mais menos 1/2 ao quadrado. Isso vai dar. Eu vou separar isso aqui do lado para facilitar o cálculo. 1 sobre 2 ao quadrado dá 4, 5 ao quadrado dá 25. Menos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. E aqui do lado eu coloco o vetor 2/5 menos 1/2. O MMC aqui embaixo, como 25 e 4 são primos entre si, o MMC é o produto deles, é 25 vezes 4 que dá 100. Então isso dá 1 sobre raiz quadrada, 100 é o denominador,
100 dividido por 25 dá 4 vezes 4 dá 16. 100 dividido por 4 dá 25. Vezes 1 dá 25. Vezes, agora vamos colocar aqui o vetor, 2/5, vírgula menos 1/2. Você viu por que eu tirei ele daqui de cima e coloquei aqui do lado? Só para facilitar a escrita, senão ia ficar uma coisa desse tamanho. Ia dar muito trabalho. Então, 25 mais 16 dá raiz de 41. Eu separei a raiz no numerador e do denominador, porque 100 tem raiz quadrada igual a 10, vezes o vetor 2/5 menos 1/2. Isso é igual, essa fração aqui, esse 10 pula lá para cima. 1 vezes 10 dá 10. 10 sobre raiz de 41 vezes 2/5. Eu vou cancelar o 10 com o 5, vai dar 2. Aqui vai ficar 10 sobre raiz de 41 vezes menos 1/2. Cancela o 10 com 2, vai dar 5. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 sobre a raiz de 41, menos 5 vezes 1 dá 5 sobre a raiz de 41. Aqui eu resolvi racionalizar o denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 41. Ficou 4 vezes raiz de 41 dividido por raiz de 41 vezes raiz de 41. É igual a menos 5 sobre raiz de 41 vezes raiz de 41 dividido por raiz de 41. Isso aqui dá 4 vezes raiz quadrada de 41 dividido por 41, porque raiz de 41 vezes raiz de 41 dá raiz de 41 ao quadrado, que é 41. Isso vai dar menos 5 raiz de 41 sobre 41. É o versor do meu vetor V. Veja que essa aqui, como o vetor V tem frações, o cálculo ficou um pouquinho mais trabalhoso. Mas é interessante fazer isso para você relembrar, inclusive, essa parte algébrica dessas contas. Contemple, vamos para o próximo. Vetor U, V e W estão aqui. Solução, nós vamos calcular agora o versor do vetor W. Então, isso é o vetor W dividido pelo seu módulo. É a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu vou separar 1 sobre raiz quadrada de 9 mais 9 vezes o vetor W, que é o vetor 3, 3. 9 mais 9 é 2 vezes 9. Então, eu vou usar isso. 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes 9 vezes o vetor 3,3. Aqui eu posso extrair a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz de 2, vai ficar 3 sobre 3 raiz de 2. Cancela o 3. Isso aqui vai ficar, racionalizando o denominador, ficou 1 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar raiz de 2 sobre raiz de 2, vírgula, 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, porque é igual a 2. Então, isso aqui ficou raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 2 sobre 2. E esse é o versor do meu vetor W. Contemple. Agora aqui, eu vou resumir nessa lâmina os resultados vetoriais que nós utilizamos. Primeiro, U mais V é igual a V mais U. É a propriedade comutativa da soma vetorial. Segundo, se eu agrupar U mais V e somar com W, é a mesma coisa que eu agrupar U com W e somar com V. É a propriedade associativa da adição vetorial. Aqui eu tenho um escalar que multiplica a soma de dois vetores, vai ser o escalar vezes o primeiro vetor, mais o escalar vezes o segundo vetor. Essa é a propriedade distributiva de um escalar em relação à soma vetorial. 4. O módulo do vetor U é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, se U é o vetor xy. É a definição de módulo. 5. O vetor U dividido pelo seu módulo é igual a xy dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2, se o vetor U é o vetor xy. Essa é a definição do versor de um vetor. Contemple, esses resultados foram utilizados nos cálculos dos exercícios que nós resolvemos. Resultados. Produto escalar para quaisquer vetores U, V e W, e o escalar K, o número K, 1. U escalar V é igual a V escalar U. É a propriedade comutativa do produto escalar. 2. U escalar V mais W é U escalar V mais U escalar W. Essa aqui é uma propriedade distributiva do escalar em relação à soma vetorial. 3. U mais V escalar W
é U escalar W mais V escalar W, que também é uma distributiva, só que aqui ela está à esquerda e aqui o vetor está à esquerda e aqui o vetor está à direita da soma vetorial. 4. O escalar que multiplica o produto escalar de U por V é KU, que é igual a U, aqui ele vai comutar, porque é um número vezes um vetor, posso escrever o vetor vezes o número, e vai ficar o vetor UKV. 5. O vetor U é diferente do vetor nulo. Então, U escalar U é maior que zero. Se U for o vetor nulo eu vou escrever com zero, com uma setinha em cima. E muitas vezes, por abuso de linguagem, nós não colocamos essa setinha. Só que você não vai dizer que o vetor é o zero. Você vai dizer que o vetor é o vetor nulo. Então, U escalar U é o número zero, porque o produto escalar dá um número. Então, U escalar U é igual a zero. Aqui não leva setinha em cima. 6. U escalar U é o módulo do vetor U ao quadrado. Aqui nós terminamos a nossa primeira videoaula de exercícios de vetores e geometria analítica. Espero que você tenha vindo até o final, tenha assistido a aula, tenha compreendido, porque ela foi feita especialmente para você e foi feita passo a passo, detalhadamente, para que você tirasse o maior proveito. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um joinha e muito obrigada.